Oi, gente! Como eu havia prometido para vocês no vídeo anterior, cada vídeo que eu vou fazer, eu vou trazer uma pessoa que foi vítima do falso profeta. Até quem quiser participar, fica à vontade. No vídeo anterior eu tinha trago a Raquel. Nesse vídeo de hoje eu vou trazer uma outra pessoa que também fez parte de lá, que ela vai contar como que conheceu, o que passou por lá, a experiência dela, de tudo que tiraram dela, ou como que ela conheceu ele, que dia foi, qual ano que ela começou lá. E aí ela vai contar a experiência pra vocês do que ela passou. E eu vou fazer alguma pergunta pra ela e ela vai responder. Seja bem-vinda, Paula. Conte a sua experiência. Olá, meu nome é Ana Paula. Eu entrei nessa missão em 2013. Meu filho tinha apenas 1 mês de vida. O meu esposo foi convidado pelo um integrante de lá e foram, numa noite, foram para esse local, né? Pra casa onde ele residia na época. Aí, uma semana depois, mais ou menos, me chamaram e eu fui. Lá me trataram super bem. No começo, como o pessoal diz, tudo são flores, né? Depois vem os espinhos. E começou, depois que eu entrei, que eu aceitei entrar, né? Ele falou que ia ter regras, que ia ter isso, que ia ter aquilo, que a lei dele é que valia lá. Aí eu aceitei, porque eu vi que eu imaginava que fosse algo de Deus, né, no caso. Depois eu descobri tudo, porque Quantos anos você passou lá? eu acho que foram 5 anos. Foi 5 anos, eu Aí saí em 2018. de primeira, tu já acreditou? Não acreditei. De primeira, por conta de que 2012, quando ele fez uma reviravolta que saiu em tudo quanto foi jornal, que o mundo ia acabar e tudo, eu tava lá na frente quando aconteceu tudo isso. Eu não fazia parte, mas só que eu fui na frente pra eu me poder ver, né? O mundo ia se acabar, era o auge naquela época. E depois foi que eu fui acreditando, digamos assim. Mas não por completo. Mas você foi porque seu marido foi? Isso, eu fui e fiquei, permaneci, porque o meu esposo queria ficar lá. Até que chegou um momento que não deu mais. Que, vamos se dizer, eu sofri muito, muito mesmo. Começaram a tirar minhas coisas, começaram a dizer como eu deveria me vestir. Eu parecia uma velha, na verdade. Porque uma pessoa com 22 anos, 20 e pouco, não precisaria vestir daquela forma. Porque eles dizem lá que a pessoa tá com... não pode usar esse tipo de coisa porque pode a outra pessoa ficar com mal. Esse mal ninguém nunca viu, ninguém nunca sabe. O único mal que tem lá que fica interessado é só ele mesmo, né? Não? Exatamente. E os outros fazem muito é respeitar a gente. E aí... tiraram o meu celular, mandaram eu não falar com a minha mãe. Eu passei uns 2 anos ainda, eles achando que eu não falava com a minha mãe. Só que... se todos fizessem assim, nem era Paula. Eu passei 2 anos utilizando um celular escondido, porque eles me tomaram o meu celular. Eu não tive direito nem às fotos que eu tinha do meu filho, eu não tive direito ao meu chip, eu não tive direito a nada. Era tipo como se fosse uma punição. Algumas pessoas pagaram quantia em dinheiro para permanecer com o celular. Eu não. Tiraram meu celular, não perguntaram nem A nem B pra mim. Venderam e sumiu. Acabou. Aí então, logo em seguida, fui onde a minha mãe e ela me entregou outro celular. Mas você foi atrás da sua mãe, foi escondida? Ele não sabia? Não sabia, não porque podia. Se ele soubesse... Não podia, de forma alguma. Eu tinha que sair escondido,
Toda vez quando eu ia marcar alguma coisa no postinho, eu passava lá no trabalho da minha mãe, que fica bem pertinho, e aí só tinha esse medo de falar com ela. Aí logo depois ela pegou e me entregou um celular. Eu passei 2 anos com um celular dentro de casa e nem meu esposo sabia. Só eu mesmo que sabia. Então, eu conversava com a minha mãe diariamente, mesmo sem a autorização deles. Inclusive, eles não sabem dessa história. Dizem que sabe de tudo, mas não sabe de nada. Aí, eu conversava com a minha mãe e a minha mãe sempre dizia: Paula, sai daí que aí não é de Deus. Porque a pessoa chegar pra ti e fazer tu negar a tua mãe, a que te colocou no mundo, isso não é certo. Porque na palavra diz que a pessoa tem que honrar pai e mãe, né? Ele fez isso com o intuito de que eu aceitasse a mulher dele como sendo minha mãe. Mas eu nunca aceitei. Nem ele, nem ele. Nem meu pai, nem é minha mãe. E pronto, acabou o assunto. Então, depois dessa punição, começou a acontecer outros ocorridos, né? Vinham me excluindo de tudo. Chamavam o meu esposo pra sair, eu tinha que ficar em casa. Foi noites e noites. Ele saindo junto com eles, né? já me separando dele. Não, tipo assim, foi tudo calculado direitinho. Foi exatamente o jogo dele. Como ele disse que tem um jogo de xadrez, todo mundo conhece, todo mundo já sabe dessa história. Que nesse jogo de xadrez, os peões são os primeiros a... Já era, foi embora. Então, o que vale pra ele é a rainha dele do lado dele. O restante, muito se engana os Acho que que nem a estão rainha, do lado ele não gosta dele. daquela rainha, porque a Não. rainha que trai a rainha, como é que pode, né? Esse assunto de traição não é de agora. Esse assunto de traição é muito antigo, ele dá em cima das pessoas que seguem ele, as meninas principalmente. Ele chama no quarto, tranca o quarto, ninguém sabe o que está acontecendo lá dentro, mas ele simplesmente alicia as mulheres e os homens ficam calados. Por quê? Porque ele diz sempre que é o pai, que ele pode, e ele chegou até a dizer que tinha que manter ele entre o casal, que poderia chegar o dia de que ele ia dormir na mesma cama que o casal entre os dois. Isso não tem lógica. Casal é casal, o que acontece entre 4 paredes é só entre o casal e pronto. Não tem esse negócio. Ele botou na cabeça dele de que ele pode dormir com a mulher do outro e tá bom. É só uma aprovação pro esposo. Isso não é certo. Nunca vi na minha vida isso. Aí o tempo foi passando. Fui fazer parte de uma numeração, que foi uma invenção da cabeça dele para estar tomando conta da vida de todo mundo. Essa numeração faz o quê? Vamos dizer. Essa numeração é só as pessoas, tipo assim, as pessoas que fazem fuxico aqui fora, né? Como ele acha na cabeça dele que lá é uma coisa fechada, como se fosse um Big Brother da vida hoje em dia. As pessoas que estão aqui fora fazem fuxico, fazem intriga, se metem na vida dos outros, e é o que acontece com essa numeração lá dentro. Um querendo derrubar o outro, um querendo ser mais alto que o outro, mas sabe que tá lá em cima, depois que a rasteira vier, meu filho, você vai lá pra baixo, não tem essa. Porque eu já fiz parte dessa numeração e eu fui lá em cima, comandava todo mundo, tinha umas reuniões que sem fundamento. E aí nessas reuniões ele perguntava as coisas pra gente, mas era só com o intuito de tomar de conta. Ele tem que ter um controle. O controle que ele tem mesmo é só isso. Se você que tá aí dentro não falar nada, ele não vai saber de nada. Porque por exemplo, eu passei 2 anos com o celular e ele nunca nem soube. Tá sabendo dessa história agora porque provavelmente vai ver esse vídeo. Eu tenho certeza. Então, tem muitas coisas que acontecem que
Não é obrigado você falar pra ele. Ele não vai saber não, mas só vai saber por quê. Porque tem aquele fuxiqueiro da vida, como em todo lugar tem. E Paula, as pessoas, desculpa, as pessoas não falam porque pensa na nossa cabeça, quando a gente tá lá, pensa que a gente tá pecando, que não pode mentir, que ele diz que não pode mentir. Só que a gente não mente, mas ele mente. E quer que a gente não minta, mas pra ele, mas pra fora a gente pode mentir. Exatamente. Quando ele diz que Deus permitiu que a gente mentisse. Não existe nem mentirinha, nem mentirona. Não tô nem aparecendo. Não existe. Ele falou já várias vezes essa mesma história. Não pode mentir, né? Não pode mentir pra ele. Sempre tem que ter a verdade. Ou então acontecem as punições, né? Ele coloca na nossa cabeça que isso vai acontecer de ruim, que não sei o quê, que determinada coisa que acontecer na sua vida que não for boa, tá acontecendo porque você errou. É um erro seu que você tá pagando, é uma prova. Aí, se a pessoa não falar ou ficar calada, alguma coisa do tipo, tá com mal. Porque muitas e muitas vezes eu cheguei lá chorando, tinha que fingir que tava bem, né? Que nada tava acontecendo, ou então tinha que ir embora. Simplesmente isso, porque eles têm uma reunião todo dia, umas 7 horas mais ou menos. Aí tinha que mostrar que tava bem, porque às vezes tinha gente de fora, né? Sem tá, que lá a gente fica muito depressivo. Então, nessas idas e vindas, eu cheguei a ficar, eu entrei em depressão. Eu hoje em dia tenho ansiedade por conta disso. Eu tomei medicamento por conta disso. Eu chorava noites e noites sem parar. Por quê? Porque, minha gente, é inacreditável o que esse homem faz com a cabeça de um ser humano. É uma manipulação surreal. Ele... Antes de eu sair, muito antes, eu cheguei na casa dele de manhã e ele tava lá no fundo do quintal com a esposa dele. Então ele tava falando lá que uma sobrinha dele tava sofrendo nas mãos do marido dela, só que ela não era dessa missão, e que tinha que arrumar uma pessoa para ficar com ela, isso um esposo. Eu imaginei pelo meu tio, que estava fazendo parte dessa missão na época, que fosse ele, né? Ele era o único que estava solteiro. Nunca veio passar pela minha cabeça que eu ia penar por conta disso. Passou uns dias, ele veio conversar comigo e eu falei pra ele, eu quero sair. Aí ele falou pra mim que... Aí tu falou pro profeta mesmo que queria sair, foi? Eu falei pra ele que eu iria sair umas semanas antes. Aí ele chegou pra mim e disse que eu ia sofrer, que eu não ia arrumar nada. Mas é porque ele já queria era pegar teu... Isso, que eu não ia conseguir nada e que eu ia voltar pra lá com o meu filho, né, pequeno, que eu ia passar necessidade com o meu filho. É o medo que ele coloca na vida da gente, na mente da gente. Então, ele pegou e começou a me colocar contra o meu esposo. Ele chegava, chamava só o meu esposo para uma reunião que ninguém sabe. Aí, colocava na cabeça do meu esposo de que eu ia sair e que ele iria ficar. E que muitos iriam dizer pra ele que ele ia ser conhecido como viado, porque trocou uma mulher bonita pra ficar do lado de um homem. No caso, o profeta, né? Aí, quase todas as noites, desde então, ele me chamava pra conversar. Aí falava que o meu marido não vinha comigo, porque ele tem a ordem... Quem tinha que decidir isso era teu marido, né? Exatamente. Ele falava toda vez que ele não viria comigo, que eu ia vir só. Aí começou a picuinha, aí começaram a me excluir das coisas. Deixa eu ver.
Teve um dia de manhã que eu fui deixar meu filho na escola, aí eu passei na casa dele pra poder conversar com ele. Aí ele chegou pra mim e falou que eu ia tirar o meu filho daquele ambiente que ele já conhecia, né? E que meu filho ia ficar com mal, que daqui a um tempo eu não ia ter ordem sobre o meu filho. Graças a Deus, meu filho tá ótimo, amém, e não graças a ti. E começou a falar pro meu esposo de que eu ia arrumar outra pessoa, que logo eu não estaria sozinha, que inventou mil e uma coisa. Eu cheguei ao meu limite e saí. Eu chamei o meu esposo numa sexta-feira e falei pra ele, olha, eu tô indo embora, eu não vou mais suportar ficar aqui e é isso. Ele simplesmente aceitou, entre aspas. Mas só que o sofrimento dele foi enorme, assim como o meu. E semanas depois que eu saí, que eu decidi sair, começou a surgir boatos lá. O profeta falava pra ele que eu tava com outra pessoa já, logo em seguida, e que essa pessoa, porque me viu com essa pessoa e dizia que eu tinha um relacionamento com essa pessoa, sendo que eu não tinha nada. E nunca tive. Aí, simplesmente me viram com essa pessoa, porque antes de eu sair de casa, o Marcelo falou que o profeta disse que ele não podia fazer nada por mim. Que qualquer coisa que eu fosse resolver era sozinha, que eu tinha que me virar com meu filho sozinha, que eu tinha que não ligar pra ele. Tinha que dar meus pulos e fazer tudo sozinha. Que Deus é esse, né, mulher? Que Deus é esse? Fazer com que um pai vire as costas para um filho. Eu não digo nem tanto por mim, eu digo pelo meu filho. Aí ele simplesmente não deu assistência, né? Nenhuma nas primeiras semanas. E eu precisei trocar meu filho de escola. Foi aí que viram eu com essa pessoa. Foi aí que me viram. Que essa pessoa se dispôs a te ajudar, né? Já que o pai não queria ajudar. Exatamente. Essa pessoa foi um anjo na minha vida. Porque nesse tempo eu tava sozinha, sem ele e sem beira. Não tinha condições. A única condição que eu teria era pedir pro pai do meu filho, mas se negou por conta de que o profeta mandou não e fazer nada por mim. Beleza. Fui na Secretaria de Educação, fui na escola, resolvi tudo sozinha, né? Desse acontecido. E aí o profeta foi dizer pra ele que eu tinha outra pessoa, que me viram com outra pessoa. Então ele foi me perguntar. Isso me deixou altamente com raiva. E eu peguei e falei pra ele, é isso que você acha? Então sim, tô com outra pessoa sim. Sendo que eu não tava. Eu confirmei por conta de ódio que eu tava sentindo dele, por ele desacreditar no amor que eu tinha por ele e por ele ter essa desconfiança, porque nunca tinha havido desconfiança entre nós. Então, quando deu no dia 5 de novembro de 2018, foi o dia do nosso divórcio. O dia que eu vi que o mundo dele desabou, o mundo do meu esposo. Ele chegou pra mim e falou que não queria divorciar de mim, que não queria separação, e ligou pro profeta, né? Pra esposa dele, no caso. Aí eles pegaram e falaram, pode continuar, pode seguir em frente e divorciar dela. Ele, tudo bem. Quando ele desligou o telefone, ele sentou na calçada e chorou altamente desesperado. Ele não queria a separação. Então, ele chorou. Sentou com as mãos na cabeça, sem ter pra onde correr. Então, a gente foi e fizemos a separação, assinamos o divórcio.
sem consentimento, né, no caso dos dois. Porque eu também não queria separar Foi dele. forçado, né? Foi forçado. Pra poder Pra arrumar poder- ele pra outra. Pra poder Eu entregar acredito, ele na mão da outra. eu acredito que numa separação, os dois têm que estar no... Ninguém não tem que se meter. Ninguém. Que no caso pertencia a ela e o esposo dela. Eles dois que iam decidir se ia se separar ou não. Isso. Até porque eles querem mandar em tudo. Até no relacionamento da gente. Era isso. Quando eu resolvi sair de lá, na mesma noite, eles disseram pra mim não, pro meu esposo, que era pra... Quando era... Ela perguntou, a Daniela perguntou, quando era que o Kelsey ia divorciar de mim. Que eu não tinha direito em nada. Até porque a gente não tinha mais nada, que ele já tinha pego todo, né? Tudo, né? A única coisa que eu tinha era meu filho. Meu filho eu não deixava. E isso mesmo, né? Ele usava muito essa coisa, né? De separar pra não ter direito a nada. Eu separei do meu esposo por conta de que eles queriam, né? Porque se fosse por mim, ele não estaria mais lá. Por mim, ele teria saído junto comigo, mas só que ele é cego pela palavra daquele povo. Eu nunca obedeci, tanto é que eu dava mais trabalho do que outra pessoa lá dentro. Mas é porque eu não obedecia. E eu sou muito cabeça dura. Então, Tem que obedecer mentira, né? não tem lógica. Aí, deixa eu ver, ele veio até mim e me abraçou No dia do no divórcio. dia né? do divórcio. Me abraçou, me agarrou, se declarou Tipo, totalmente. Uma gente, despedida. pelo amor de Deus. Uma despedida, literalmente. Sem querer. Aí ele falou pra mim que iam se mudar pra Campo Maior. Aí quando ele se mudou, eu acho que foi numa quinta ou foi numa sexta-feira. Quando deu no sábado, eu já sabia o endereço dele. Aí eu fui lá em Campo Maior, tirei foto da frente da casa, passei por lá porque eu queria ver uma bebezinha que eu ajudei a criar, né? Eu tenho um amor muito grande por ela. E não consegui ver. Mas eu tirei fotos da residência e tudo. E com a nossa separação, né, ele teve que ver o filho. Chegou o dia dele levar a criança pra lá. Outras ocasiões ele tinha devolvido no mesmo dia. No dia que a gente tinha combinado. Mas nesse exato dia, ele disse que não dava pra vir deixar, que só vinha deixar quando ele quisesse. E Passando confusão, né? Isso, que na semana seguinte iria me ligar pra dizer quando ia me devolver. Aí eu liguei pra ele e falei pra ele que ele, da mesma forma que lá tem regras, aqui também tem. Eu tenho a guarda e quem manda na criança sou eu. E que ele podia sim passar muito tempo com a criança, mas contanto que tivesse um consenso entre os dois e que ele me devolvesse no dia exato que ele combinou. Então, isso numa sexta-feira, quando deu à noite, eu liguei pra ele só avisando que no sábado eu iria buscar. Ele pegou e simplesmente falou que era pra mim esperar num posto de Campo Maior, um posto que tem bem na entrada, perto do balão. Eu falei que não, que eu ia lá na casa dele, porque eu sabia onde era e tudo, eu já conhecia a casa dele. Aí ele falou que eu não era bem-vinda na casa dele, sendo que na minha casa ele entra, senta, toma café, tudo, faz tudo que ele tem direito. Na casa dele não pude pisar nem os pés, né? Isso foi chocante, porque eu não fiz questão, nunca fiz questão de pisar na casa dele. E isso eles fizeram por quê? Porque não queriam que eu, né, como eu sou estourada, fosse fazer alguma coisa ou fosse caçar confusão e eu não fui. Só que aí o profeta lá disse que ela já tava com outra pessoa, mas pelo jeito não era ele que tava, não era ela, né? Mentiu mais uma vez, não era ela que tava com ninguém, não foi ela que casou. Quem casou foi Foi o ele. esposo dela.
Então ele já estava preparando tudo armação para separar ela do esposo para botar para a sobrinha. Claro que a sobrinha não tem culpa, Não né? tem culpa. Eu não tenho nada não tem contra culpa. ela. É Eu tudo não... um jogo. Ela só é uma pecinha, a bichinha. Só é uma peça. Virou uma pecinha no xadrez dele. Ele só fez isso, né? Pegou meu esposo pra dar pra sobrinha dele. Por quê? Porque o meu esposo, ele faz de um tudo. Ele só quer do lado dele as pessoas que são pau mandado pra ele, né? Porque meu esposo, ele é pedreiro, ele é mecânico. O que botar pra ele fazer, ele faz. E isso eu acho maravilhoso da parte dele. Eu tenho um orgulho desse lado dele, muito grande. Só que isso que o profeta viu nele, ele queria pra ele. Não queria do meu lado. E ele viu que eu tinha tipo assim, uma autoridade, entre aspas, em cima do Marcelo. E ele fez o quê? Ele me separou dele justamente pra isso. Pra ter mais controle nele. Pra escravizar ele hoje lá, gente. Porque ele faz de um tudo. Aquele rapaz faz de um tudo lá naquele terreno lá. E ela, tô dizendo é porque eu vi, ela ainda fala dele. Fala muito mal dele, sendo que é uma pessoa maravilhosa, não tenho nada o que falar dele. É uma pessoa excelente, trabalhador. E aí ela é tão assim que ele manda, tudo é ele que manda, tá? Se ela é ruim, é ele que manda. Que ela ainda fala dele. Não existe ninguém perfeito pra ela. Pelo fato dele fazer tudo e mais um pouco, trabalha até tarde da noite, assim como o meu marido também trabalhava. Ele trabalha até hoje, sem carteira assinada, sem nada. Todo mundo que trabalha lá é sem carteira assinada. Aí se aproveita do esposo dela, nem tanto do esposo dela, como de todos que estão lá, sem assinar carteira. Aí fica com o negócio de empreendimento. Que empreendimento o quê? Tem que fazer a casa do povo, então mandar todo mundo se embora, que é o mais certo a fazer. É mandar o povo embora, né, Paula? Nesse lado aí, eu vejo assim, minha gente, a casa dele é uma mansão, literalmente. Às custas das pessoas. Às custas do povo que tá lá, de todos que estão lá. Porque ele sempre dependeu de ajuda de custo, como dizem aqui. Que ele não trabalha, ele não faz nada. A única coisa que ele sabe fazer é estar pra cima e pra baixo dentro de um carro. E aí, a casa dele é enorme, não tinha necessidade. E os outros, Paulo? Aí, embora, mulher. O pessoal, né, o restante do pessoal mora numa casa simples, parecendo uma taperazinha de índio, porque eu não moraria no lugar daquele. Eu vejo assim, que ele diz muitas das vezes que as pessoas iam ficar possuídas por conta de que iam ver o irmão tendo e não poder ter. Mas eu tô achando isso muito injusto. Mesmo eu não estando lá dentro, mas eu tô vendo o que ele tá fazendo. E ele mostra pra todos ver. É tipo assim, será que não entra na cabeça desse pessoal que eles têm tudo, enquanto isso o povo não tem nada? Como é que é isso? Se Deus disse que não era pra acumular riqueza na terra, né? Como ele enche a boca pra dizer. E o que você tá fazendo? Não é acumulando riqueza aqui, não? Às custas dos outros, mas pelo menos do trabalho dele, é decente, mas não é às custas dos outros. Mas só que ele é esperto, ele não coloca nada no nome dele. Não tem nada com o nome dele assinado. Tudo é no nome da mulher dele, da Daniele. Tudo é no nome dela. Teve até um episódio que ela chegou pra mim, no tempo que eu falei que ia sair, que eu falei lá, ela chegou pra mim e disse que tinha dias que chegava, que ela chorava muito, pensando em sair, que ela dizia que chegava ao extremo dela e que queria sair. Aí ela falou pra mim que sairia com tudo, com carro, com dinheiro, com tudo, que é no nome dela mesmo. Ela falou que pegaria os meninos dela, colocaria no carro. Ô, mulher, pois faz isso logo, vem-te embora, deixa esse homem aí. Só que é fraca. É isso que é. Ela é fraca.
Porque se ela tivesse mesmo o intuito de sair, né? Como ela diz, ela falou pra mim, eu não tô falando é porque outra pessoa me disse, não. Ela falou cara a cara comigo que queria sair e que iria pegar os meninos dela e botar no carro e ir embora. Ela falou pra mim também, no tempo de uma traição dele. Ela descobriu, foi a primeira que ela descobriu, porque existem várias. Mas a que ela descobriu foi essa, que ele queria ser casado com a minha cunhada e com ela. E ela descobriu, ela também mandou mensagem pra mim dizendo que disse, ô Cleide, eu penso toda hora de sair e penso que não é nada verdade, eu penso que eu vou sair. E aí eu fico pensando muito nos meus filhos. Mulher, se tu quer pensar no bem dos teus filhos, sai daí. Sai daí, ó. Esse é o único conselho que eu te dou. Exatamente, porque ela, né, ela tem esse fraco. Chora, diz... O cara chega e fica inchado. Isso. Bichinha. Diz que nada tá dando certo pra ela, que isso e aquilo outro. Aí vai meio mundo de gente pra acudir, pra consolar. Ela gosta de ser bajulada. E é isso que estão fazendo. Por isso que ela não sai. Aí ele sabe que ela gosta do que é bom, né? Do que é bom. Ela gosta e tudo. Aí ela recebe a notícia de traição dele. Aí ele vai lá e dá outra coisa pra ela. Foi um carro. Uma viagem pra fora do país. Sofá. É coisa pra dentro de casa. Tudo que ela diz que sonha, ele dá, sabe? Porque ele sabe que vai segurar ela lá. Porque ele tem que segurar ela lá por conta de que tudo tá no nome dela. Tudo tá no nome dela. O dinheiro tá na conta dela, não tá na dele, porque ele não tem nada no nome dele, que ele não é idiota de fazer o negócio dele. Porque se... Só sabe mentir, né? Se a Receita Federal bater no lugar desse. Porque ele diz que é empreendimentos. Pra poder fazer... Ele diz que é empreendimentos. Pra manter o pessoal de lá. E aí, lavagem de dinheiro, tem empresa fantasma, porque ninguém sabe dessas empresas, não tem nada em cartório dizendo que essas empresas existem. Fora que ele mesmo mandou um dos seguidores dele assinar a carteira dele para ele receber sem estar trabalhando. Isso aí até eu queria, mas infelizmente é crime, bebê. Então, tem essas coisas, são mínimos detalhes que a gente não deixa passar nada. Ela falou num vídeo, teve um vídeo, eu acompanho os vídeos que você coloca na internet, vou mentir. Um vídeo que você colocou dizendo que se sentia humilhada, né? Por estar usando máscaras. Humilhação, tu não sabe o que é passar humilhação. Humilhação que a gente Daniele, a pessoa ser obrigada a tirar toda a roupa na frente do teu esposo e mais 3 pessoas, isso sim que é humilhação. Você saber que seu esposo ficou nu na frente de outras pessoas, isso sim é humilhação. E saber também de que você seria capaz de pegar o meu esposo, né, ficar com o meu esposo por conta de uma aprovação, que eu acho que essa é vergonhice. Né? Porque ele diz que é provação, ele mandou simplesmente ela ir lá e fazer oral nele. A pessoa disse que ia. Sem vergonhice. E se ela topa isso, é porque ela é da mesma laia. Eu vejo assim. Da mesma forma que ninguém me obriga a fazer nada, né? Ela não deveria se submeter a isso. Tem que botar um limite nele, mas ele fala que tem que acontecer isso porque senão ninguém vai pro céu. Só se for na boca da onça, amor, porque tu tem que sair daí se tu quiser ir pro céu. Tem que fazer as coisas direito, porque aí não tá fazendo nada direito não. Ela imagina que tá tudo certo, mas não tá certo não. Entendeu? Ela é totalmente controlada por ele. E essa questão de tirar a roupa, de ficar nua lá, pra que era, Paula, que ele alegava? Porque eu sei, mas eu quero que ela diga. Pra poder ter permissão pra ir viajar. Eu paguei passagem, eu paguei com dinheiro. Aí pra mim poder ir, eu tive que tirar a roupa pra mim poder ter permissão de entrar dentro do ônibus. Se mesmo eu tendo pago.
Mesmo eu não tendo eu tendo pago, né? Ter entregado o dinheiro pra eles. Se eu não tirasse a roupa, eu não iria. E a passagem ia ficar comprada e eles não iam devolver meu dinheiro. Era obrigado. Obrigado. Uhum. E sabe o que eu acredito nessa questão de tirar roupa, nessa questão das viagens e tudo? Era tipo uma lavagem de dinheiro. Porque, olha, como ele não tinha como tirar de cara limpa da gente, além do dízimo, que eu pagava R$ 100 todo mês, 9 anos, a Paula também pagava. Eu paguei. E ele não ajudava era ninguém, ajudava era só ele mesmo. Falava que os seguidores poderia ficar viciado. Quem é viciado em pegar dinheiro dos outros é você que é viciado em pegar dinheiro dos outros. Exatamente. Aí, essas viagens, eles ficavam com dinheiro. É tão tal que eles iam na frente, dizendo que era pra alugar isso e aquilo. Como ele viu que tava, né, começando a tirar, que eu não sei que passagem mais cara do mundo era essa nossa, Paula, pelo amor de Deus. Que hoje a gente é acordada, a gente vê, meu Deus, o que é que eu fiz da minha vida? Aí pronto, inventaram esse terreno, que aí a gente teve que também colaborar. Trabalha de domingo a domingo os meninos lá que diz que é pra formar essas casas. Nunca. Formou só a mansão deles. Fez lá, tá? A mansão dele, como eu disse no outro vídeo, e da filha dele, que o Deus dele só disse que é pra fazer essas duas casas. E parou. Parou por quê? Aí Porque tá mentindo. Parou de fazer as casas e constrói uma piscina. É tipo estranho. De criar peixe, né, Paula? Ali parece um buraco, né? Ali é só pra querer iludir o povo. É. Porque um consolo. Eu nunca vi na minha vida a pessoa se iludir com pouca coisa. É tipo como se fosse um consolo pras pessoas. Aí vive numa casa lá gotejando que só. Aí falar pra ele diz, a minha também tá gotejando, uma mansão daquela gotejando, pôs tirar a goteira e vai fazer a casa do povo. Não é com tanta cobra que tem ali, com aquela monte de criança no meio. Deveria ter pelo menos uma estrutura para poder manter aquelas crianças, né? Eu vejo assim, que eu como mãe, que tenho um filho pequeno, que agora tem 8 anos, mas ainda para mim é pequeno, né? Vejo assim, que pelo menos para mim ir para uma casa deveria ter uma segurança a mais. Eu vi uns pau no meio do tempo, sem parede, os móveis das pessoas no meio do relento, praticamente só não é relento porque tem um teto, mas parede não tem. Você não tá ainda lá, mas lá era obrigada a comprar os móveis novos pra ir pra essas casas deles lá. Tinha que comprar os móveis todos novos, que ela disse que não queria nada velho lá. E ela, será se ela não vai ficar velha? A pessoa ser obrigada a comprar um móvel que não tem condição de comprar? Coitado do auxílio, né? Se não fosse auxílio, todo mundo era ferrado. Porque não tinha condição de comprar os móveis. Porque ela exigiu que os móveis tinham que ser todos novos. Você tem condição de comprar os móveis novos, porque você não trabalha, é dinheiro dos outros, então é fácil. E agora as outras pessoas vão comprar com o quê? Lá, os pobres, coitados, os homens só tem uma moto. Por que que tem essa moto? Porque ele ainda libera pra ter essa moto. Porque vai servir pro pessoal ir trabalhar, porque senão eles não vão trabalhar de bicicleta, né? Ou vão, né? Não sei. Exatamente. Aí como é que a pessoa sai do interior? Eu saí do interior pra me ver uma vida melhor e tudo. Eu vou voltar pra me vir aqui uma vida melhor pro meu filho e tudo. Eu vou voltar pra fazer carvão, nada contra, eu acho que é digno. Mas só que assim, ele que tem que ir fazer o carvão dele, né? Botar ninguém pra fazer carvão pra ele, não. Aí ele sempre falava pra mim, Paula, que minha filha não vai pagar só água, não vai pagar aluguel, não vai pagar nada. Tudo mentira. Lá até o pimentão tem que comprar. Pimentinha tem que comprar R$1 pra fazer a comida do fim do ano, tem que comprar tudo. Tudo é R$1. As coisinhas lá, tudo. Aí fica dizendo que é um novo empreendimento. E outra coisa, o pessoal tá lá que às vezes nós aqui pode até pensar, por que eles não vêm logo e tudo? É porque ele, em 2012, ele pregava que o mundo ia acabar. Agora, ele prega pra segurar esse povo lá, que todo mundo vai ficar rico. Eu não sei. Só se for de saúde. Tomara que esteja todo mundo com saúde. Porque outra coisa lá, quem fica rica só ele. Mas pelo que eu vi, não tá muito bem de saúde, não. Porque um mais desnutrido que o outro. Eu acho que não estão passando. Porque é tudo vendido, não. Né? Tem que comprar. E aí eles ganham pouco. Tem que comprar. Antes de eu sair de lá, teve uma história de uma viagem pra fora do país, né? Pra Argentina. Essa tão sonhada viagem, só foram 4 pessoas selecionadas para ir primeiro, para poder conhecer, para poder alugar. Mentira! Essa viagem nunca... Mentira!
os pobres coitados dava até as tripas para poder conseguir o dinheiro no final de semana para poder entregar para eles para conseguir a meta, porque tinha que ter a meta, tinha que bater aquele tal valor. Por pra isso que eles não têm poder folga. viajar. É de domingo a domingo trabalhando. Lá é uma escravidão. Aí os meninos passavam a semana inteira trabalhando com construção civil. Final de semana, ao invés de descansar, tinham que ir pro sol, comer um monte de coisa, pra poder não ganhar nem 10 centavos, com a ilusão de uma viagem que nunca nem Ou aconteceu. viagem cara. Nunca Ave nem Maria. aconteceu. Aí, será se não vê? Será se não enxerga que é só uma ilusão? Que ele faz tantas promessas e muitas dessas promessas ele não cumpre. Só cumpre algumas para poder a pessoa não se desiludir por lá. É. E aí bloqueia todo mundo. Ninguém pode ter contato com ninguém. Só quando eles querem. Exato. Meu Deus, se a pessoa tá fazendo a coisa certa, desbloqueia todo mundo. Deixa Não todo mundo precisa. falar com todo mundo. Não precisa Deus isso. não faz isso com ninguém, Não, Paula. Deus faz não faz isso com ninguém. Eu fico Faz não. impressionada. Cada dia que passa eu fico impressionada. Como é que pode? Graças a Deus eu acordei, graças a Deus ela acordou. Vem outras pessoas aqui que também acordaram, que vêm falar a experiência e tudo. Que isso aí tem que acabar, gente. Ele tem que Tem. parar de iludir essas pessoas. Ele tem que parar. Entendeu? De liberar o povo, porque é como se fosse uma prisão. É como se fosse. Ó, lá ninguém tem acesso à internet, só a bonita. Lá ninguém tem acesso a nada. Só a não ser que ele saia escondido. Tem essa proibição, né? Não pode ter contato com ninguém que saiu. Por que será? Porque a gente sabe a verdade, porque eles não podem ouvir da nossa boca o que tá acontecendo aí O dentro. porquê que a gente saiu, O porquê né? da gente ter saído. Só escuta a só versão dele. Só quem sabe é quem já viveu lá dentro. Aí por isso que eles negam, eles falam que não é pra falar, é pra virar as costas. Tipo assim, era uma amizade muito grande aí dentro, e aí a pessoa simplesmente virar as costas, chegar pra ti, você ver num determinado local e não ter nem a oportunidade de falar o porquê de ter saído. Porque o que vale lá é a versão dele, Isso. não é a nossa. Ó, tipo, eu saí, ela falou que eu tinha saído por causa de uma determinada pessoa. A Paula saiu, eu já tava com outro. Minha cunhada que saiu disse que ela tá sendo amante de um senhor aí. Tudo mentira. Tudo ela Tudo sai porque ele manda. Mentira. Por conta de que ele Manda, é que tá porque- manipulando Porque tudo. as pessoas perguntam, se foi Deus que mandou, já que é tudo real, foi Deus que mandou na cabecinha dele lá, por que ele tem que dar satisfação pro pessoal por que saiu? Aí ele, antes da pessoa falar o porquê que saiu, ele sai dizendo que é porque ela tinha um Outra homem. pessoa Eu aqui. tinha outra pessoa, mesmo eu sendo casada, mesmo meu marido, ele disse, ela saiu dizendo isso. Aí sai lá que porque que minha mãe Mas- saiu, que é amante não sei de quem. Meu Deus, e o teu marido não dá em cima de todas as mulheres, mulher? Tu tem que falar que saiu foi por causa que ele deu em Que cima ele e deu ninguém em cima. aguentou. Exatamente. Não veio daquele dando em cima da gente, entendeu? Ele tinha essa arrumação de levar o pessoal pro quarto e ficar passando a mão. Ixi, Maria. Nem passou. Aconteceu esse episódio comigo e eu saí de lá por isso. Porque chegava no quarto, ficava passando a mão. E eu não, como ele dizia lá, é meu pai. Meu pai, A gente fica com essa... meu Deus do céu, hoje em dia eu vejo que absurdo foi Aí que ele eu vivi na minha Quis vida. passar a mão nela, não deu certo, faz de tudo pra ela poder sair, Pai. o marido ficar pra botar pra sobrinha dele. Eita, Isso. mas que coisa, né? Isso E jogada aí suja. É incrível, né? Porque ele inventa as coisas dele lá, né? E aí todo mundo é obrigado a acreditar na palavra dele. Aí ele falou uma vez pro meu esposo, Marcelo, uma mulher bonita dessa daí, tu acha que ela vai ficar sozinha? Claro que não, que ele não tá, né, não. Ele, né, ele mesmo falou pro meu esposo que eu não ia ficar sozinha antes mesmo de eu sair de lá. Ixi, Já tava colocando coisa na cabeça dele. Aí quando eu saí, aí foi que a bagunça começou. Que falaram tudo o que tinha direito pra ele. Sendo que não é verdade. Aí
ele começou a mandar o meu esposo trocar de número. Não pode ter contato com o pessoal daqui de fora. Nem com meu filho. Nem com meu filho. E ele liga pro teu filho de qual número? Do número dela, da Daniela. Tudo é dela. Só tudo é. pode... Tipo assim, ele ela só pelo WhatsApp, liga né? quando eu mando mensagem pra ela, pedindo pra ela deixar ele ligar. É tipo como se ele fosse obrigado, eu tivesse obrigando ele a ligar pro próprio filho dele. Isso é um absurdo. É uma criança, não tem nada a ver com a história, com a malandragem de vocês, não, e eu muito menos. E aí o filho fica longe do pai, por quê? Por causa dele, né? Porque o profeta mandou. Ele mandou o Marcelo virar as costas pro outro filho dele. O outro filho dele tinha 4 anos. Então, gente, é isso. A Paula veio dar o depoimento dela. Caso ela queira voltar de novo, tanto a Raquel, vai vir outras pessoas também dar o depoimento pra eu mostrar pra vocês que não é só eu que fui vítima do falso profeta. Ela também, a Raquel também foi. Tem outras pessoas também que vêm pra falar a experiência péssima que tiveram lá, que a gente só era bem tratada no começo, depois, Ave Maria, era uma humilhação em cima de humilhação, que nem a Paula falou da Passei humilhação. muita humilhação lá dentro. Tanto por conta de roupas, por conta de cabelo, por coisas banais, coisas poucas, né? Mas que mexeu muito comigo. Tanto é que eu comentei, eu tô com ansiedade, né? Passei um período tomando medicação, só que eu parei. E você tá aí do outro lado, que já passou pelas mãos desse homem, que sabe que o que ele tá fazendo é errado, venha e conte a sua versão, porque lá você sempre vai passar como um errado, porque o que vale pra eles lá é a palavra dele, não a sua. Eu nunca tive a oportunidade de chegar e falar o que foi que aconteceu comigo. Eu tô ouvindo agora, eu tô tendo vez agora de falar. E vai ter outras vezes que eu vou vir e eu não vou me calar de forma alguma. Eu falei até nos comentários que ela tem do canal dela que eu nunca vou me calar. Eu vou falar sempre a verdade. Coisa que vocês não fazem. Nunca falar a verdade. Então, aí eu dou oportunidade aqui pra uma pessoa que nem eu, que fui vítima do profeta, a Paula, a Raquel e outras pessoas que querem vir, não se calar. Isso. Porque tem muita gente que fala, tipo, meio que com medo. Então, quando você tá com Deus de verdade, você não tem que ter medo de nada. Até porque, aí, tudo entrega na mão de Deus. Sim, tudo tem que entregar na mão de Deus, mas você tem que fazer a sua parte. Então, é isso que eu tô dizendo pra vocês. Vamos nos juntar pra nós tirar todo aquele povo de lá. Que é difícil pra eles também lá, sabia? Isso, e tipo, o que a gente não quer pra si, a gente não deve querer pro nosso irmão, né? Tem muitas pessoas que estão lá dentro, estão sofrendo, eu sei. Pedindo socorro, né? Literalmente pedindo socorro, porque passa necessidade, não pode falar, não pode abrir a boca. Porque ela fala que não sabe administrar. Que não sabe. Ela dá logo um sermão, dizendo que a pessoa não sabe administrar. Meu amor, mas olhe bem, tem que ter a sua ajuda de custo, né? Todo mês tem que entregar dinheiro na sua mão. Muitas das vezes a gente deixava de comprar coisa pra gente, pro nosso filho, porque tinha que entregar o dinheiro mensalmente lá. Isso é inacreditável, é um absurdo a pessoa chegar, né, naquele mês e ter aquele dinheiro para poder comprar as coisas do filho, as coisas para mim mesmo, não sei, não interessa, o dinheiro era meu. E aí ter que entregar na mão dela, simplesmente porque era obrigado, porque senão tinha castigo, porque senão se juntava todo mundo numa roda e começava a falar daquele acontecido. E era chato. Muito chato. A gente percebia que tava falando da gente, entendeu? Exatamente. Constrangedor. Muitas das vezes a gente chegava e lá, antes começava... dele, a gente já vivia. Isso. Aí fica falando que a gente não sabe administrar isso e aquilo. Exatamente. A gente já vivia. Foi o que ele falou pra mim. Disse que eu não ia arrumar emprego, que eu ia voltar pra lá pra pedir ajuda. Eles não iam ajudar, né?
que eu não ia arrumar nada. Na hora que Eu não sei que Deus é esse que fala que ninguém... Ele fala que é o Deus verdadeiro, mas ninguém não... Lá não é bem-vindo. Isso. Fico sem entender. Aí ele falou que eu não ia arrumar nada, que eu ia passar necessidade com meu filho. Eu, graças a Deus, estou há 3 anos no mesmo emprego, tenho um ambiente de trabalho maravilhoso, não dependo de ninguém a não ser de mim mesma, mantenho o meu filho porque as coisas, né, não são como eu queria, mas nunca dependi e nunca fui atrás de ajuda pra Com fé vocês. em Deus não vai. E não, Porque eles e não nem vão te vou. ajudar, Paulo. Pode esquecer que eles não vão te ajudar, não. E nem vou, porque quando eu tava lá, eu precisei, cadê? E eu Nunca que deixei de apareceu. vir trabalhar porque não tinha dinheiro, que eles levaram a gente pra Campo Maior e eu trabalhava aqui em Teresina. Eu tinha que me virar. Porque até pra emprestar, ela não gosta de emprestar. Não, Como é que eu não... Meu não, Deus. ela não empresta, ela não dá. E esse episódio que aconteceu comigo, né, dele dizer pra mim que eu não ia conseguir nada, foi espelhado nele. Porque agora quem não consegue nada é ele, que ainda hoje depende da ajuda de custo Isso. do povo. Porque Da exploração, né? Porque ele explora. Exatamente. Porque se fosse ajuda de custo, a gente tinha condição de ter as coisas da gente e dar um pouco pra ele. Digamos assim, não, mas ele quer tudo pra Tudo ele. pra Ele ele. quer tudo pra ele. Deixa pra gente um pouco assim. A gente que trabalha fica com um pouco assim, ele fica assim, ó. Então é isso, gente. É tanta coisa, mas tanta coisa que o vídeo vai ficar Vai enorme. ficar enorme. A Paula pode voltar quando quiser. Vai vir outras pessoas aqui, como eu disse pra vocês. Ó, a gente não tem um vídeo assim toda semana, não. Eu deixo passar um tempo e deixo as pessoas à vontade pra vir falar a sua experiência, mais experiência, coitada. Nós aqui, coitada de nós, né? Mas coitada graças nada, a graças que Deus, se livrou. estão libertos dessa vida e dessa missão de vocês. Ufa. Essa missão dele, né? É só dele, que é Que pra não- ficar rico, ninguém fica só ele. Então No é caso. isso. Espero que vocês tenham entendido o que a gente quis passar pra vocês. A gente vai voltar num próximo vídeo. Espero que vocês compartilhem pra isso não acontecer mais. Quanto mais vocês compartilhar, quanto mais like vocês der, mais vai ser bacana pra ninguém chegar perto dessa Vai criatura ajudar aí. muito mais a gente, porque hoje em dia tem muita gente que ainda não conhece a Pois índole dele. Pois é, por isso a intenção dos vídeos aqui. Isso, aí vai ajudar bastante se compartilhar, compartilhe para todo mundo que você conheça, vá comentando, fale também um pouquinho da experiência que você passou, fale também sobre você teve convivência com ele, fale sobre o que lhe deixou traumatizado, porque Isso. me Retifica. traumatizou. Retifica. Muito, me maltratou realmente, mas hoje em dia, graças a Deus, eu tenho tudo o que eu quero graças ao meu trabalho. Isso, E não dependo, conseguir, né? e não dependo de forma alguma dele. Tem muita gente que tem medo, que diz que quando chegar lá, se eu for lá pra fora, eu não vou conseguir nada, meu povo. Vai conseguir sim, gente, Existia pelo uma amor de vida antes dele. Sempre existiu. Não é porque conheci e passei por aí que eu vou deixar de viver, não. Isso. Tem que continuar a lutar, não importa. Aí, do jeito que vocês estão sofrendo, vocês não vão conseguir nada, só ele. Vocês estão suando pra dar as coisas pra ele. Só isso. É isso. E até o próximo vídeo.